Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Daniel? Deixa eu Olá. falar um pouco para o pessoal aqui o que a gente está fazendo aqui. Eu chamei o Daniel do GetCommerce. Ele já tem experiência com software como serviço, ele tem uma empresa de software como serviço, que é a GetCommerce. E para não ficar só eu falando das minhas experiências com software como serviço, eu trouxe alguém experiente aqui para conversar um pouco com a gente, para ter visões diferentes, para não ficar a mesmice de eu falando e as pessoas escutando, tá? Então, obrigado, Daniel, por Uhum. participar. Show de bola. Não, é um prazer aí poder estar contribuindo, né? Pelo menos com a experiência que a gente tem aí, né? Uhum. De alguns anos de trabalho. Claro. Agora, antes de começar a gravar, a gente estava conversando que o Daniel viu alguns vídeos meus e falando, ó, cara, das mentorias ali, ele falando, cara, quanta pergunta de gente que não tá na frente lá, né? É. Para ver quem tem experiência e quem não tem, qual a diferença de pensamento ou de dúvidas, né? Mas então por isso que é bom ter alguém com mais conhecimento. Então, Daniel, eu queria que tu me contasse um pouco sobre a história do GetCommerce, Uhum. falasse um pouco sobre o teu produto que tu vende. Tá. Então, assim, até para ambientar, para quem não nos conhece, né? A gente começou. Eu comecei a empreender lá com os meus sócios, né? Ainda em 2008, quando a gente estava no mestrado lá na UFSM, né, em Santa Maria. E daí a gente tinha esse desejo de começar um negócio, de tentar ir para esse lado do empreendedorismo, tá? E daí, nesse meio tempo, a gente acabou descobrindo lá a incubadora tecnológica, né, ali que tem a ITSM, fizemos a seleção lá, mesmo sem saber ainda o que fazer, assim, a gente foi lá, fez a seleção e foi aprovado, e daí a gente trabalhou nesse início, assim, basicamente, eu acho que como todo programador, assim, né, quem trabalha com desenvolvimento, meio como fábrica de software, né? É Então, mestrado em que tu fez? Em informática? não, eu fiz em engenharia de produção, mas Aham, eu me formei em economia e me formei em sistemas de informação também. E aham. daí fui para Três faculdades? duas. E Ah, daí não, claro, a outra fiz é o o mestrado. mestrado, Ah, exato. tá. E daí, e bem técnico, assim, né? Então foi esse início, assim, até fica aquela coisa, assim, que eu acho que todo mundo que é técnico no início busca, vamos ter que fazer um produto perfeito, focar muito no produto que tem aquela visão que vai botar no mercado e vai explodir, né? E Eu passei por isso. em geral nunca é assim, né? Mais de uma vez, o pior é que eu passei por isso mais de uma vez. É. Então, tipo, ali a gente entrou e daí trabalhava bem nesse sentido, de vinham as pessoas, assim, quando a gente prospectava, e em geral queriam, assim, buscavam algum site, e daí esse site, na verdade, não era um site, era um sistema que a pessoa tinha, tipo, uma fábrica de tijolo lá que precisava customizar e tal, e a gente ia lá e fazia todo esse processo ali pro cara. E daí, nesse meio tempo, a gente foi trabalhando e tal, a gente começou a ver, daí, se conhecer melhor e ver que a gente tinha uma aptidão melhor, assim, já com esses clientes que queriam vender pela internet, né? Então, tipo, a gente começou a customizar alguma coisa de catálogo de produto, etc. E isso aí a gente foi trabalhando nesse sentido, né? Só que daí ali a gente acabou percebendo que quando tu trabalha muito personalizado, tu não consegue escalar, né? Tu bate ali Sim. no teto de crescimento e daí tu começa a precisar de gente para te ajudar a fazer mais, só que as coisas que tu faz geram muito suporte. Então, ou tu tem que cobrar muito caro do cliente, né? Que tipo, tu tem lá 5, 6 clientes, no máximo 10 e dá um atendimento bacana e faz, porque é muito difícil tu personalizar com um valor assim pequeno, né? E na Então, nossa região, aqui, né, que a gente é da mesma cidade, a gente não tem grandes empresas, né? Não é como, por exemplo, uma grande capital que vai ter empresas grandes pagando bastante, né? Claro que exato. agora vocês atendem todo o Brasil, mas quando a gente inicia no mercado É, local. exato. Tu vai nos conhecidos e vai no network, né? E acaba crescendo desse jeito. Então ali a gente começou a ir percebendo, né? E daí a gente já começou a ir caminhando para esse lado ali de e-commerce, né? Que na época lá em 2008, 2010 ali era bem incipiente, né? Não tinha praticamente nada, né? Até soluções aí que nem tem hoje, PagSeguro, PayPal, isso aí era, tipo, mal existia também, né? As pessoas não sabem, mas não existia meios de pagamento. Eu Não tinha um tinha. produto na época e eu queria colocar cartão de crédito nesse É, produto. A VisaNet, que depois se transformou em Cielo, até permitia a venda pela internet com cartão de crédito. Mas a Mastercard, que era outra empresa, não era como é agora, que a Cielo atende qualquer cartão de crédito, a Mastercard não aceitava venda pela internet. é.
né? Não tinha como fazer. E se for ver, assim, o próprio Banrisul hoje ainda é bem limitado no web, né? Então, imagina 10 anos atrás. Sim. Então, a gente começou a caminhar nesse sentido. E daí, ali em 2012, já assim, quando a gente estava na fase final de graduação ali na incubadora, a gente já estava assim com uma solução daí bem completa assim de vender pela internet, já com algumas coisas de gestão, e foi aonde a gente até foi escolhido ali a melhor startup do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Eu ia falar sobre isso, que eu vi no site de vocês, que vocês foram a melhor startup do Rio Grande do Sul. Daí com essa solução. Mas daí acabou assim que a gente se graduou, continuou trabalhando, assim, começou crescendo, continuou crescendo, mas de novo a gente bateu num teto que era justamente que a nossa solução acabava que era muito grande, assim, não tinha um foco definido de público, e o suporte, cada vez que caía, era uma coisa diferente, porque um vendia isso, outro tinha problema não sei do que, e que a gente resolveu daí praticamente fazer pivotar a empresa novamente, assim, daí totalmente, assim, focando, definindo uma persona, tá? Que Isso foi em que ano que vocês começaram a definir persona, essas coisas? Aí foi em 2016. Uhum. 2016. Porque daí... vocês, o CC, que é teu sócio, né? Para quem não sabe, o CC é sócio do Daniel. Ele me contou que vocês chegaram a tentar outras coisas, como, por exemplo, um software de gestão, chegaram a tentar. Isso. Foi ali nesse período ali, que daí a gente tinha embarcado ali na solução de e-commerce, a gente chegou a fazer ali a parte de gestão, que daí emitia nota fiscal, não sei o quê, parte de e-mail marketing, uma série de outras soluções agregadas, tudo, tipo, proprietárias, né? Mas acabava, assim, que na prática a gente não... Como estava, assim, né, ainda como startup, assim, né? Então, tu não consegue ter essa mobilidade, né? A gente tinha uma estrutura de empresa grande sendo pequeno, né? Sim. E que eu acho que hoje, olhando, assim, muita empresa que está começando, muito projeto novo, eu vejo, assim, que um dos maiores problemas da pessoa não conseguir crescer é justamente isso, né? Que tu acaba tendo uma solução, às vezes, até muito boa e tal, mas tu não consegue escalar ela, porque se torna complexa até para o usuário mexer, aí, tipo, dá um negócio, mas tem uma integração com a prefeitura, né? Não, esse outro é com o Cefaz, ou meio de pagamento. Então, era uma série de integrações que, no fim, acabavam dificultando muito o nosso dia a dia, ali, o crescimento, né? É o problema de todo empreendedor, eu acho, né? O empreendedor tem um monte de ideia, quer atacar todas as... tem uma ideia nova por dia e quer fazer todas, né? E é um próprio problema do empreendedor, né? Isso, eu sei porque eu sou assim, eu penso assim, né? Eu tô com uma ideia nova por dia, sempre. Mas eu tenho que estar trabalhando a que eu tive lá em 2006, que foi o e-gestor, e estou trabalhando nela até hoje. Exato. E eu acho que os dois problemas principais assim, ó, uma é a falta de definição desse foco, né? Para tu conseguir avançar mais rápido, e a outra sempre acaba no problema da precificação, né? Porque quando a gente está mais no início, que a gente olha o nosso mercado mais regional, tu sempre acaba tendendo a querer brigar por preço, né? E daí acaba naquela que tu não... Chega um momento que o valor que o cliente paga não cobre os custos, né, da tua operação. Então, tu acaba perdendo, né, a tração. E daí, isso eu vejo bastante, assim, muita gente, às vezes, que está começando, né, a primeira coisa que define é justamente, vou trabalhar numa faixa de preço lá embaixo porque o concorrente tal trabalha assim, né? Sim. E hoje eu vejo que é justamente ao contrário, né? Pois é, eu vi que vocês... Não vou dizer que é caro, mas não é o mais barato do mercado, né? Vocês trabalham diferente, né? É um pouquinho acima do que o ticket médio do mercado, né? Como é que é isso? A precificação do teu serviço, né? Teu software como serviço, eu acho que tem que ser um ponto até assim, depois de tu definir exatamente a tua persona, que público tu quer atingir, porque daí foi nesse momento ali que a gente estava fazendo essa pivotagem ali, né? Que até a empresa ainda não era GetCommerce, né? A gente trabalhava era RSWA, o nome da empresa. Sim, eu conheci com esse nome. Isso. E daí ali a gente começou a esbarrar em dois problemas. Quando a gente começou a crescer para fora do Rio Grande do Sul, as pessoas não conseguiam memorizar a nossa marca. Então, tipo, SJA, SBA, RGA. Sabe que isso aconteceu mesmo. O GetCommerce tem uma parceria com o e-gestor.
e daí a gente indica o GetCommerce para os nossos clientes lá dentro do gestor. E às vezes vinha um ou outro vendedor me dizer como é que é o nome daquela empresa mesmo. Isso. Então, tipo, a gente começou a fazer uma análise mais profunda em cima do nome, né? E daí, em cima do público que a gente queria atingir. E daí, até com base nisso, foi um momento dolorido, porque a gente tem que, daí, nesse momento, a gente teve que meio que demitir alguns clientes antigos, principalmente esses que são coisas personalizadas, sistemas que a gente estava desenvolvendo. A gente foi fazendo essa transição, que começou em 2016 e foi até o meio de 2017. A gente projetou. Uhum. E daí a gente foi projetando assim, essa mudança, tanto de posicionamento de marca, como de público. Aí, no nosso público, a gente procurou definir de forma bem clara. Tipo, a gente vai focar em atender lojistas que têm uma loja física e hoje estão buscando migrar sua operação para o digital. Tá? Sim, bem específico. Isso. E dentro disso, a gente conseguiu identificar que praticamente todos têm as mesmas dores, né? Seja de problema de sincronizar estoque... Tá, mas eu vou fazer uma de advogado do diabo. Cara, não vale a pena atender todo mundo, eu vou dominar o mundo, abraçar tudo. Isso, tipo, o que a gente vê na prática, né? Que, por exemplo, as plataformas concorrentes nossas que procuram atender todo mundo, aí, tipo, tá atendendo o cara lá que faz dropship, comprando coisa da China e, às vezes, nem entregando para o cliente, e esse cara tá ali no suporte, gerando muito mais suporte, às vezes, do que um próprio lojista, que tem já uma operação com uma cadência certa, né? Tu tá pegando pessoas que querem começar um negócio digital, mas não tem a expertise do varejo, porque, no fim, vender na internet é só tu vende na loja física, vender na internet é só mais um canal. O varejo, sim, essa expertise do varejo, quem tem leva vantagem, né? Uhum. Então, a gente começou a perceber que, na verdade, quanto mais focado a gente tivesse, melhor ia ser a nossa comunicação com esse público, né? E ia gerar um engajamento melhor para nós. E daí, com base nisso, a gente começou a ver assim, quais são as dores que eles têm, né? Então, para precificar. E daí a gente viu que, na verdade, o modo como a maior parte das plataformas cobram, tipo, número de page views ou acesso na loja, tipo, 10 mil acessos é um preço, 20 mil é outro preço. Não importa se vendi ou não. Acabava sendo ruim para o lojista, porque quanto mais ele investe em mídia e mais tráfego traz, mais ele paga, né? Então, tipo, não fazia sentido. Outra coisa, número de produtos, né? Porque daí, esses que limitavam, a gente via que limitava também o poder de crescimento do lojista. Então, se ele tem um portfólio bom, ele pode vender mais. Então, e daí ficava aquele círculo virtuoso. Quanto mais ele vende, mais ele fica satisfeito e mais ele vai mantendo os serviços, né? Então, diminui o churn, lá o cancelamento. Isso, e eu quero te perguntar uma coisa, também tem um outro lado que eu sei porque o e-gestor, lá no início, a gente queria também abraçar o mundo e a gente desenvolveu um módulo de loja virtual dentro do e-gestor, tá? E o que eu percebia na época? Que esses lojistas, eles se empolgavam com a ideia de loja virtual e achavam que eles iam fazer a loja bem rapidinho e que iam ficar ricos do dia para a noite com aquela loja virtual. E logo depois eles cancelavam. Como é que tu trata isso? Isso, porque daí como que a gente acaba fazendo ali, né? Com a nossa precificação ali, que começa em 250, né, no plano, a gente já dá para ele, assim, o plano ilimitado, e daí a gente consegue trabalhar esse onboard do cliente, né? Então, tipo, a gente faz um alinhamento de expectativas ali, temos uma primeira reunião, que a gente chama que é de onboard, que a gente faz esse alinhamento de expectativa, né? E a maior parte ali, para não dizer a maioria, vem assim com medo, na verdade, de botar a loja no ar e, tipo, não parar de vender, né? Uhum. E isso aí é exatamente o contrário, né? Tu precisa criar teu público, tipo, no digital, trabalhar o marketing bem feito, marketing digital, e ter os cadastros bem feitos, né? Sim. Isso é bem importante. Tem que ter alguém que entenda, né, dentro da loja, por mais que ele vai ter ajuda de vocês, né? Tem que ter alguém dedicado ao site, eu acho, dentro da loja, que se interesse pelo assunto, do que só fazer um site e largar na internet, né? Isso serve para o software como serviço também. Isso, principalmente assim, ó, porque
Um dos principais erros que vai ter quando o cara, tipo, o lojista vai ter, ele achar que vai importar tudo de um ERP, tá? E botar lá e sair vendendo. Só que muitas vezes quem não trabalha no digital, assim, tipo lá, a gente estava com um lead que o cara queria botar 30 mil itens. Daí eu pedi, não, deixa eu ver a lista dos itens. Os primeiros 100, o nome era parafuso. Parafuso, parafuso, parafuso. E daí, no onboard, a gente consegue validar, né? Tipo, tá, mas vamos ver. Todos os produtos vão ter o mesmo nome, como é que vai ser na loja, né? Outra coisa, vale a pena vender parafuso na internet? Parafuso é 10 centavos, o frete é 20 reais. Quem é que vai comprar, né? Então, tu consegue fazer esse alinhamento de dizer para o cara. Outra coisa bem comum é o cara, o lojista iniciar pensando assim, ó, não, vou colocar eu tenho lá uns 500 itens que faz 3 anos que estão parados no meu estoque, vou começar com isso. E daí vem aquela coisa, tá, mas se nem pegando as pessoas compram, botando na internet vai vender? Não, né? Sim. Então, começa pelos teus melhores produtos. Esse tipo de onboarding que ajuda muito o lojista a, tipo, caminhar mais rápido, sabe? E daí acaba sendo um diferencial, porque ele buscando, às vezes, uma solução, assim, genérica, ele fica ali perdido, não sabe como vai fazer, bota qualquer coisa no ar e acaba vindo a frustração, né? Então, por isso que no nosso público ali, que nem a gente fala hoje, bem focado, a gente acabou que consegue a nossa comunicação ser mais efetiva e a gente reduz muito, assim, o churn, né? Tipo, então, acaba tendo uma performance melhor. Focado naquilo ali. Então, por exemplo, alguém que quer fazer um software como serviço liga para vocês não vão querer trabalhar com ele diretamente ali e fazer o site deles. Não. Hoje, tipo, a gente recebe ali, até entrando assim no como que a gente trabalha a prospecção, a gente recebe uma porrada de leads e a grande maioria, sim, a gente vai, tipo, descartando, né? Tipo, me fala um pouco já, falando nisso, como que vocês captam leads hoje? Até assim, em 2018, né, quando a gente estava ali engatinhando ali para dar tração, né, na coisa, a gente até foi ali conversar contigo, né? E surgiu vários insights ali, principalmente de como estruturar toda a operação de vendas, né? Que a gente não tinha essa visão que nem tu já tinha ali. E hoje a gente tem muito forte a questão do inbound, né? Então, tipo, a gente acaba fazendo muito evento, muito tipo webinar, live, tem treinamento online. Então, a gente está sempre gerando conteúdo e acaba vindo muita gente disso aí. E aí, por exemplo, coisas que a gente não faz. Hoje a gente não faz mais, tipo, o cara vem querendo uma loja, mas não é uma loja, é um marketplace, quer montar um marketplace. Tipo, a gente não faz. Eu quero o pessoal se empolga nisso, né? Eles querem... Eu vou dominar o mundo, eu quero ser o marketplace do dia para a noite, sem poder nenhum recurso para ser o marketplace, né? Todos os dias a gente recebe de 1 a 2 leads que quer ser o novo Submarino, o novo Magalu, e daí a gente tem gente que vem falar comigo também, apesar de eu não vender e-commerce, tem gente que vem falar comigo, olha, se eu fizer um marketplace, eu vou poder usar o e-gestor, colocar para as minhas lojas, usar o e-gestor. Olha, pode, né? Mas até hoje nenhuma fez de verdade um grande marketplace. Porque entra naquela questão que a gente comentou, né? Na prática, botar um marketplace no ar e fazer rodar envolve, tipo, um investimento muito alto, que eu acho que está fora da realidade da maioria E prejuízo por um bom tempo. Olha os marketplaces do Brasil, né? Por exemplo, como é que é o nome? O Netshoes. Netshoes, não sei se não está no prejuízo até hoje. Agora não, né? Foi comprado, né? Tipo, além de todo esse investimento, envolve toda uma estrutura de time, de competências. Então não existe, né, como uma pessoa assim que não tem conhecimento, né, de mercado, e recurso financeiro, pouco recurso, querer se comparar, né? Então acaba sendo, tipo, manter o foco acaba sendo muito importante, né, para não fazer isso. Outra coisa que a gente parou de aceitar é clubes de assinatura, porque também começou a vir muita gente acreditando que eu vou criar um clube de assinatura de cerveja, tá? E as pessoas vão assinar
e eu vou ficar dormindo só ganhando dinheiro recorrente. Mas esquecem que no dia a dia ali, um clube de assinatura, o cara assinou, daí no outro mês o cartão lá do assinante deu na trave, ele vai ter que fazer um contato com o cara não pagou o boleto, tem que fazer um contato, um tá reclamando que não chegou no prazo, então gera uma série de coisas de gestão, um clube de assinatura, que acaba sendo muito mais difícil até que uma loja virtual, onde lá está vendendo um tênis, o cara comprou o tênis, recebeu o dinheiro, tu embala e entrega, né? E acabou o vínculo. Um clube de assinatura são, tipo, 12 meses de vínculo, 6 meses. Clube de assinaturas é como... isso aí é interessante conhecer, né, para quem vai trabalhar com software como serviço. É recorrência e é relacionamento. Isso. Né? Porque se tu não tiver um relacionamento bom com teus clientes, o cliente cancela. E, assim, e cancelamento numa empresa que tem recorrência é um câncer. E tem que estar sempre monitorando isso, né? Os motivos, as razões. E daí uma coisa também que a gente aprendeu bastante, né? Então, nesse sentido, é que a gente começou muito focado no produto, né? Sempre produto, e esquecia essa questão do marketing. E, na verdade, o que eu vejo hoje, e nas ações que a gente toma hoje, é que tu tem que trabalhar aquela ideia do fazer o mínimo viável, né? Um MVP, e botar a rodar o mais rápido possível para validar. Se está tendo aceitação e está rodando, sem dar suporte, etc., tu já consegue validar. Se não, já é melhor até já, tipo, cortar o MVP e seguir a vida, né? Então, porque daí entra naquelas, às vezes tu está desenvolvendo tanto a tua ferramenta, né? E não faz marketing, então ninguém conhece, né? Não adianta nada. E até se tu faz marketing, é uma coisa que eu percebo assim, ó, que é uma coisa que eu fazia também. Tu pode até estar fazendo marketing, só que tu não tem como fazer marketing para todas as funcionalidades que tu vende. Tu vai ter que se definir, sou um software disso, né? E daí tu também quer agregar 15 outras coisas. Como é que tu vai chegar na mente do cliente que tu tem essas 15 outras coisas? Né? Não que não seja impossível, tem como fazer, dá um trabalho, mas não, de repente no início não vale a pena ter um monte de funcionalidades. Exato, Então, tipo, a gente ali é bem a favor disso aí. Tu tem que pegar e se agarrar numa coisa que nem a gente acabou pegando ali, apesar da solução ser bem completa, hoje a gente trabalha bem focado nesse pique, né? Perfil ideal de cliente, que é o lojista que está migrando para o digital, porque daí a gente consegue escalar, né? E daí, até voltando ali na precificação, né, que tu comentou, hoje, como que a gente acabou precificando, né? A gente fala que tem algumas soluções de entrada hoje no mercado, né? Tipo loja integrada, tem até plano gratuito, Tray, essas soluções aí que nem tinha, X-Tech, e tem aquelas soluções que são tipo VTEX, Links, que são soluções lá que o cara vai pagar, tipo, daí 1.500, 2.000, 10.000 por mês, né? Sim. E o mercado ali do lojista acabava, tipo, ficando ali no meio termo. A gente acabou se posicionando justamente nesse meio termo, né? Tipo, que nem a gente fala assim, sedã médio, né? Então é popular, entramos no sedã médio para abocanhar essa fatia, né? E daí, com base nisso, a gente conseguiu dar atração, né? Que até daí esse ano a gente foi agora, tá participando lá do programa de aceleração do Inovativa, que é do Ministério da Economia e do Sebrae, justamente porque a gente conseguiu tá bem redondinho nesse sentido, né? Sim. Eu quero saber sobre os meios de Capital Lead. O CC já me contou que vocês têm muita indicação, né? E que o outro meio, tá? É marketing de conteúdo, indicação e eventos. Evento, eu não tenho grande experiência. A única coisa que eu fiz sobre eventos foi uma vez eu patrocinei o RD On The Road, né? A gente tinha um stand, a gente foi para 11 cidades no Brasil e, sinceramente, não foi uma boa experiência de vendas. Foi muito bom porque eu aprendi muita coisa com muita gente, né? A gente conheceu bastante gente, aprendeu com profissionais de tudo que é lugar, assim, conversou bastante. Mas em relação a vendas, não foi grande coisa. E eu conversando com o CC já falei sobre isso, né, cara? Olha, eu tenho receio em relação a eventos, mas não é o primeiro evento que eu vejo vocês fazer, já vi que vocês têm sucesso, vejo o CC empolgado com os eventos e vi também agora que vocês tiveram que fazer um evento online, né, por causa do coronavírus.
E conseguiram a Luísa Trajano, né, para esse evento. Exato. Tipo, quando a gente fez a transição da marca ali, que foi em 2018, a gente resolveu marcar, assim, né, a transição e tal, e a gente fez o primeiro e-commerce summit. Tinha começado essa moda aí dos summits, né? Sim, eu participei, eu palestrei lá. Exato, puxado até o RD Summit, né, um grande evento aí da RD Station. E a gente fez o e-commerce summit ali, que vocês palestraram, né, e a gente conseguiu trazer o Sandro Magaldi e os principais players ali, né, do segmento ali de comércio eletrônico, e a gente fez ali em Restinga Seca, né, no interior do Rio Grande do Sul, ali, nem em Santa Maria foi, Mas lotou, né, deu mais de 500 pessoas naquele ano, e gerou, assim, um impacto positivo, né. A gente tinha também muito receio de não, porque é um investimento alto, né, de não ter a contrapartida ali e acabar ficando no prejuízo. Mas foi positivo nesse primeiro ano, principalmente por a gente ter feito essa transição da marca, gerou, aí entra uma coisa importante, né, gerou alguns novos contratos, geraram, mas também nesse primeiro não foi assim, ó, quando me perguntam, eu falo assim, não foi uma bala de prata, assim, descobrir o ouro, né? É só fazer os eventos que a coisa começa a chover lead e contrato. Mas não foi. Mas isso aí nos gerou, assim, mais segurança para rodar o segundo ano em Santa Maria daí, de novo, que também deu casa cheia. Foi o pessoal daí, a gente conseguiu de novo trazer todo mundo, né, e tal. Mas no segundo ano vocês não trouxeram nomes grandes, né? Que eu me lembro, pelo menos. Quem palestrou assim no final foi o pessoal da Avan, né? Que estava ali mais no alvoroço, ali em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que eles estavam abrindo as novas lojas, e daí foi mais ele de impacto, né? E daí a gente percebeu também, tem muitas dificuldades, né? Principalmente ali em Santa Maria, por causa que para trazer gente de fora, o cara tem que vir até Porto Alegre, daí de Porto Alegre para Santa Maria, aí não tinha voo, né? Conexão, então o cara tinha que dormir, daí poucos aceitam ficar lá 2, 3 dias no interior, né? Então começou a ficar bem complicado. Esse ano a gente tinha acertado já para rodar aqui em São Leopoldo, na Unicinos, né? Então já com um apoio maior, uma estrutura maior, mas deu essa função do Covid, né? E daí a gente rodou ele online. E online, daí, para surpresa, assim, também teve um engajamento bem bacana. E a Josélia ali, aqui na empresa, ela conseguiu o contato ali, agilizar essa palestra com a Luísa Trajano, né? E foi muito bacana ali, por causa que na palestra dela, ali no horário da palestra dela, tava ali tava 1.000 e poucas pessoas assistindo, né? Então, para nós, assim, tipo, foi um impacto bem positivo. Era pago? Não era pago, A gente fez gratuito e até conseguimos também a mediação com a Eduardo Strebe, né, que era da RBS e tal, para fazer tudo assim no mais profissional possível, né? E rodou assim tudo bem. E daí, como estratégia de marketing ali, agora, a gente percebeu que no online a gente consegue agregar algumas coisas que no físico não tem. Por exemplo, a gente rodou lá a palestra com um streaming lá, bacana, para rodar no YouTube, no Face ao mesmo tempo, mas daí rodava também numa página nossa ali, né? Do e-commerce summit / ao vivo, e daí ali a gente conseguiu botar o pixel, né? O pixelzinho do Face e tal, e para trabalhar o remarketing depois. Sim. E, tipo, depois de terminar todos os 2 dias do evento, já estava ali um público no pixel de 4.000 e poucas ações ali de visualização, né? Então, se tu for ver, né, o digital permite algumas funções de marketing melhor até que o físico. Isso que a gente está começando a avaliar. É verdade. E para quem não sabe, eu acho que tá disponível no canal do YouTube de vocês a palestra dela, né? Tá disponível, Get Commerce, né? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo o link pro canal de vocês. Assistir, né? E daí fica também, que nem a gente já estava comentando antes, né? Essa questão do marketing escrito, de tu cadastrar em Google, palavras-chave, Facebook, etc.,
Fica cada vez mais complicado, porque se torna caro, os grandes cada vez compram mais, e hoje o vídeo permite, tu tem uma liberdade muito maior, né, de trabalhar, e daí criar os anúncios, quem assistiu tantos minutos, tu pode mostrar uma propaganda, o display ali... Mas não tem esse recurso no Google, né? No Google, não tem, YouTube? Eu fui atrás, olhou tantos minutos, no Facebook tem. No Facebook. A gente foi atrás, porque eu gostei muito dessa ideia, olhou tantos minutos. A gente usa bastante ali no Face para criar os públicos, né? E o remarketing daí usando o Face, para nós acaba sendo bem bacana, né? E daí o ponto, assim, acaba que daí no processo de venda, né? Como a gente gera um volume grande de inbound, a gente tem que tratar essa pré-venda muito bem, né? E daí, por isso que é importante ter o nosso público bem definido, porque daí com 3 perguntinhas lá, tu já valida se o cara tem perfil de cliente ou não, né? Porque senão isso aí tornaria também a operação muito custosa, né? Porque imagina se fosse um script muito difícil, tu vai aumentar a equipe, vai treinar a pessoa, tipo, se for um caso é assim, se for outro caso é assado. Se vier o cara, tipo, se vier o canhoto é do outro jeito. Daí não. Já tem loja física, já vende alguma coisa online, tem... E são 3 perguntinhas assim que tu responde, então tu vou te encaminhar e daí entra no nosso funil, né? A gente tem assim parecido também na gestora, a gente conseguiu aumentar muito as vendas tendo essa estrutura, pré-vendedor e vendedor. O pré-vendedor faz algumas perguntas, tenta entender o processo e depois ele manda para o vendedor. Daí o vendedor não tem que ficar se preocupando em ir atrás de possíveis clientes, né? Ele só chega o que é excelente. E chegou um ponto, uma vez que eu vi isso, agora não sei como é que está o número com o coronavírus, mas chegou um ponto que os leads que a gente enviava para o vendedor, 50% dos leads a gente convertia. Quando tu consegue filtrar bem, é bem isso aí. Esse mês, por sinal, a gente estava olhando agora de tarde, tá 70 e poucos por cento, porque bateu certinho ali o filtro, né? E uma coisa importante que eu me lembro, assim, até quando a gente foi conversar contigo lá, que a gente, dentro dessas estruturas de venda, a gente provavelmente não se lembra, né? Mas, tipo, a gente falou que a gente acabava misturando algumas coisas, tipo, o pré-venda vende também, sabe? Esse tipo de coisa. E daí eu lembro bem certinho que tu falou, não, a gente tem a estrutura certinho lá, na época a gente estava vendo até do outbound, né? E daí tu tinha a estrutura rodando certo, né? E daí a gente já tinha visto num livro lá do Receita Previsível, né, do Aaron Ross. Sim. Que ele falava a mesma coisa. Não, tu tem que ter a estrutura para conseguir, senão não funciona direito. E daí a gente começou a replicar isso, e hoje no inbound também a gente replica isso, de fazer a pré-venda e venda, e gera muito mais resultado, e tu consegue dar uma performance melhor do que uma pessoa fazendo um pouquinho de tudo, que a pessoa acaba não cumprindo os processos bem, né? E a gente ali tem algumas coisas que, apesar de a gente ter da TI, a gente fala que não adianta tu querer automatizar tudo, né? É mais importante, em alguns pontos, ter um processo bem definido do que tu ter tudo automático. E daí, nesse momento aí, a gente vê que faz toda a diferença. Tu valida o cara já vem, e o vendedor sabe que aquilo que ele está recebendo são coisas quentes, né? Não são, tipo, caiu aqui um cara, tipo, que nem era... Caía às vezes assim, tipo, o cara quer fechar a loja virtual. Daí tu ia ver lá, o cara não queria fechar, ele queria comprar um pneu, sabe? Daí o vendedor ia falar com o cara e, não, esse aqui não quer comprar, ele quer comprar um pneu, não é um negócio. Esse aqui tá querendo ver o negócio. Daí o vendedor ia lá, não, o cara tá querendo o boleto do ponto frio, nem é com a gente, sabe? Então acabava ele perdendo o foco. E daí ali, filtrando, não, né? Então, a gente tem um sistema que a gente usa que permite o vendedor dar nota para o lead que o pré-vendedor manda. Daí dá lá, é muito quente, frio, congelado. E daí a gente paga o comissionamento conforme esse nível de resposta do vendedor. Daí fica sempre aquela, será que eu mando, será que eu não mando, sabe? Isso ajudou um pouco. E agora a gente está fazendo diferente. Faz mais ou menos 1 ano e pouco que a gente está trabalhando uma coisa que eu vi o Nubank fazendo, squads. A gente faz squads de venda. É um vendedor e
3 pré-vendedores, né, conversando ali e tentando trazer lead para aquele vendedor. Daí a gente forma equipes e deixa essas equipes brigar entre si, né, brigar no bom sentido, concorrer entre si, e tem funcionado. Daí a gente tem, por exemplo, squad só de trial, que seria de quem está testando o sistema, e squad de planilha, de e-book, e a gente está crescendo o time nesses squads. E daí entra aquela questão, assim, quem está começando, né, e está pensando numa solução, principalmente de SaaS, eu vejo como um ponto principal planejar como que vai se dar essa comunicação, essa divulgação, esse lado mais comercial, tipo, dar a mesma atenção para isso, pelo menos, do que dá para o produto, né? Porque senão tu vai ter o produto lá, que às vezes pode ser o melhor do mundo, mas ninguém vai saber, ninguém vai conhecer, né? Tá, mas e o que tu falaria para alguém que quer começar, mas ainda não montou a estrutura de distribuição dele, tá? Os primeiros passos ali, vender, bater de porta em porta? Sim, tipo aquela coisa assim um pouco antes, como que tu vai montar a estrutura de empresa, né? Se tu não é o vendedor, se tu é o desenvolvedor, vai ter que, de uma forma ou outra, eu acredito que teria que ter um sócio assim mais administrativo e vendedor, né? Que entendesse também o processo para começar, pelo menos. Porque daí, pelo menos, um vai estar focado em botar na rua e outro vai estar focado em entregar, né, para o cliente. Então, essa seria a estrutura mínima, né? E daí, tipo, se for pensando assim, daí já em como fazer, vai ser network primeiro, né, entre conhecidos. Aí o que a gente trabalha bastante, que nem tu falou ali, também indicações de clientes, né? Tipo, a gente buscar proativamente dentre os clientes. E daí, assim, ó, entre os clientes que melhor performam com a gente, os que vendem mais, com esses a gente vai buscar indicação, sabe? Então, tipo, porque em geral, o que a gente acredita? Que os amigos, os conhecidos deles são pelo menos parecidos, né? E acaba tendo um resultado. A gente tentou rodar uma política de indicação, que a gente pegava indicação com qualquer cliente, e daí é incrível, mas aquele cliente que não é tão produtivo, não é tão bom, ele acaba indicando pessoas do mesmo perfil, sabe? Então, a gente viu que não vale a pena. Então, tipo, como tu vai buscar indicação, pega teus 20% de melhor cliente ali que está tendo, está performando e tal, e conversa com eles buscando indicação. Então, tipo, tu já vai aumentando o leque, né? E daí, em cima disso, hoje a gente trabalha ali também buscando parceiros que complementem as nossas soluções ali de e-commerce, né? Como o próprio e-gestor. Então, o cara tem ali o sistema de gestão, ou está começando com a gente, pede uma indicação de sistema de gestão, a gente fala, não, tem aqui o pessoal de gestor que já está integrado, e nisso a gente faz a roda aí girando, né? E daí, tipo, acaba facilitando bastante. Uma coisa que eu acho importante, assim, que até eu tinha na parede ali antes, escrito assim, quando tu trabalha com um SaaS, principalmente, né, como um software como serviço, tu tem que ter sempre em conta, assim, a gente tinha assim, ó, são 3 coisas que não podem sair da tua cabeça, né? É que tu tem que tornar o processo previsível. Então, hoje a gente sabe quantos leads estão chegando por mês, quantos provavelmente vão chegar mês que vem, quanto disso aí eu estou convertendo em proposta e quanto dessas propostas estão fechando ali os novos contatos, né? Então, o processo vai se tornando previsível. E daí, com isso, a gente vai escalando, né? Tipo, ó, essas ações estão dando certo. Então, tipo, mês que vem, a gente tem feito trimestral, vamos investir mais nessas ações para, tipo, começar a ir escalando. E daí, sem nunca deixar de esquecer da lucratividade, né? Porque daí tu tem que manter a empresa sadia. Porque a gente ali, né, como vocês, né, a gente vai crescendo organicamente com injeção de capital próprio e a coisa vai indo. Então, a gente sempre cuida muito da lucratividade para não ter essa, tipo, netshoes, assim, a gente não tem burn rate, né, tipo, de estar queimando a própria gordura, assim, para estar crescendo. Nem precisa. Se o teu produto tá bom, assim, tu não tem a ideia de vou dominar o mundo do dia para a noite, de repente não precisa, né? Depende das tuas prioridades. Se tu quer realmente, vou fazer uma empresa gigantesca para vender amanhã, de repente é o caso.
Mas, por exemplo, não é o meu caso, não tenho esse interesse, pelo menos não no curto prazo. Isso. E daí, com cálculos simples ali de projeção financeira, tu consegue, né? Tipo, eu estou buscando um faturamento de tanto. E daí, qual é o meu ticket? Tu sabe o teu ticket médio, né? Quantos clientes pagam por mês na média, tu já consegue projetar quantos tu tem que fechar por mês, para a conta bater, né? E daí, assim, se eu tenho que fechar 50 contratos, eu tenho que fazer X propostas. E para gerar X propostas, eu preciso ter X visitas, né? X... E nesses pontos que tu pode olhar cada um desses pontos e, de repente, aumentar, né? Por exemplo, eu quero mais vendas. De repente, tu não tem que brigar com o teu vendedor para ter mais vendas. Tu pode ir subindo no funil e entendendo cada um desses pontos do funil. Tu aumenta, digamos que tu consiga aumentar 1% de vendas no vendedor, mas tu conseguiu aumentar 1% de trial ali, né? Isso. Daí tu conseguiu aumentar 1% de meio de funil e 1% de topo de funil. No final vai chegar muito mais lead lá pro vendedor. Quanto melhor tu tem essa visão, mais fácil, né? Fica essa previsão, porque se tu não controla, é fácil, né? Tu chegar lá, assim, não bati as metas, o vendedor, e daqui a pouco tu querer até fechar projeto que não faz sentido, assim, né? Que o cara que quer uma coisa que tu sabe que não vai ter um fit bacana com a ferramenta, né? Então, tu tendo essa visão assim mais ampla que vou trabalhar previsível, escalável, lucrativo, o meu funil está aqui, o que eu preciso fazer? Vai ajustando. Pode ser até num Excel isso aí, né? O cara bota ali e tu consegue fazendo esse acompanhamento, gera bastante resultado, né? Sim. E me fala uma coisa, e o coronavírus, como é que impactou a tua empresa? Para nós, assim, logo na primeira semana, assim, que foi, tipo, um susto, assim, né? Acho que teve muito lojista que teve esse impacto, assim, e a gente acabou tendo uma queda, né? Aumentou, assim, o churn, tipo, na primeira semana. Mas daí, tipo, conforme foi passando, alguns desses próprios cancelamentos já reativaram, assim, por causa que, no fim, a gente acabou gerando mais conteúdo, né? Fizemos um evento explicando e tal, e as pessoas começam a perceber que, tipo, então vou voltar, porque... E daí entra aquela coisa, né, de ser onboarding, né, e de trabalhar, que eu esqueci de comentar, essa jornada do cliente, né, o customer success, ajudar o cliente a ter sucesso também, que daí eles acabam vendo também como um parceiro, né, de negócio, porque para nós é importante que ele venda, então a gente acaba gerando conteúdo, e acabou que eles começaram a voltar. E daí a gente conseguiu, tipo, hoje, assim, a gente continua na mesma pegada, praticamente não influenciou muito. E o que na prática, assim, para nós como empresa, é que às vezes as pessoas não se dão conta também que a gente teve que se adaptar como empresa para home office, né, e tal. Então, tipo, tá lá a pessoa vendendo a full lá, né? A gente tem cliente ali que fatura, tipo, centenas de pedidos dia, como tem o cara que fatura 2, 3 pedidos, né? E daí aquele que tá lá numa alta produção, ele, tipo, não entende também que o cara também tem que estar se adaptando, né? E criando mecanismos de controle, versionamento, suporte, etc. Então, para nós, assim, até o que mais impactou foi justamente a gente precisar se adaptar também, acho, mais rápido que os outros para poder auxiliar os outros, né? Então, acabou sendo, de início, assim, também, teve esse impacto, assim, na gente, como é que vamos fazer, né? Mas eu acho que faz parte daí dessa vida de empreendedorismo, né? Quem está buscando se adaptar o mais rápido possível a tudo, né? Para conseguir se estabilizar novamente e continuar dando performance para os outros. Porque todos os dias ali, né? A gente ali que começou em 2008, já passamos por algumas situações, né? Claro que nenhuma como essa, mas, tipo, teve diversos aí problemas ao longo do caminho. E a gente fala assim, esse foi um que impactou bastante, mas provavelmente não vai ser o último, né? E tu estava preparado, né? É. Financeiramente, já tinha estruturado a empresa, já tem uma receita boa, né? Então, fica mais fácil. Fica. E o difícil, assim, é a gente, quando faz o planejamento, sempre procura, assim, fazer também já um pouco
pessimista, né? Porque tudo que vem a mais é lucro, né? E o que vem a menos é problema. E daí, uma das coisas, por exemplo, que a gente bota lá no nosso custo, era sempre o dólar na faixa de R$10. Mesmo quando estava ali 13 e pouco, 13,60, a gente bota 10 aí, porque de 10 não passa, né? E estava batendo 5 e pouco, né? Chegou a 6, eu acho. Tá subindo, né? Mas, tipo, ainda dentro do nosso previsto, né? Então, não adianta, né? A gente vai ter que estar sempre se adaptando aí e preparado para qualquer situação que venha ocorrer, né? Isso é complicado. Sim, eu quero te fazer uma última pergunta. Eu queria saber, tu estando no mercado, no dia a dia, que ideia de software como serviço tu tem que alguém poderia explorar e não tem ninguém explorando ou tem pouca gente explorando? Sim, isso é uma coisa até que a gente às vezes debate assim internamente ali entre nós, que nem tu comentou, né? Tipo, o cara tá sempre tendo ideia, né? E hoje a gente acaba que não executa mais nada fora assim do nosso roadmap. E o que eu vejo assim, ó, que hoje as melhores soluções com serviço para o cara desenvolver e trabalhar são soluções especialistas que resolvam a vida do cara o mais simples possível. De tá? nicho. E daí, por exemplo, assim, ó, se eu pegar dentro do e-commerce, por exemplo, né, a gente vê algumas empresas se destacando aí, tipo o Melhor Envio, não sei se tu conhece. Eu já ouvi falar, mas eu não dei tanta atenção assim, né? Que ele tenta mandar pelo lugar mais barato, né? E eles são ali de Pelotas, tá? E receberam agora aporte e outro aporte, estão bombando assim também. E são uma solução bem específica que a gente conecta eles na loja virtual e o cliente, sem contrato com os correios e tal, ele consegue um preço já diferenciado, sabe? Por ali já gera etiqueta, tudo, a declaração de conteúdo, e tu vê uma solução que, quando eu falo com desenvolvedores, tá? O cara olha assim e sempre pensa, mas o cara só conecta um contrato dos Correios com a loja e ganha tipo em cima. Tecnicamente é tipo isso, né? Mas em termos de negócio é muito mais complexo. E tu vê que é uma solução, então, tipo de desenvolvimento, que pode não ser assim tão expressiva, mas de negócio acaba sendo uma puta sacada, né? Porque tu Sim, eu lembro desse site porque uma vez eu queria estava vendo mandar brindes para os nossos clientes de gestor, e eu descobri esse site e mandei para um funcionário meu dar uma olhada para ver sobre o assunto, mas daí eu não fui a fundo. Mas parece uma baita de uma sacada mesmo. Outra, por exemplo, assim, que eu vejo assim, ó, tipo, tem uma outra PagHiper, que é só de boleto bancário, e a sacada, e tipo, conectar boleto em loja virtual é uma coisa, tipo, também tecnicamente simples. E qual que é a sacada dos caras que eles conseguem pegar o retorno do banco em 3 horas, sabe? Então isso é muito legal, porque demorava 24 horas, ou D+1, né? Isso. Por exemplo, tu vende na sexta, só na segunda-feira para te saber se. Não, na terça-feira, para saber se o retorno do boleto. Tu bota um PagSeguro, assim, às vezes fica 3 dias lá, o boleto pendurado e tipo, foi pago no último, tipo, tirou D+1, o cara pagou depois das 18 em outro banco, ficava pendurado. E daí os caras tiveram essa sacada ali e, tipo, tu vai ver, então, coisa simples. Aí, mas eles tiveram que ter muito contato, eu acho, com os bancos para poder fazer isso, né? Não sei como que eles fazem isso. Eu ali por dentro eu não sei como é que funciona, né? Mas eu sei que já tem alguns gateways que pegam assim as rotinas com mais direto. Mas, por exemplo, assim, se tu for ver assim, só no escopo do comércio eletrônico, trabalhar melhor, carrinho abandonado, soluções tipo de envio de SMS para cliente, sabe? Que são coisas que nem tem no mercado ainda direito, sabe? Notificações,